aula. Então, gente, como eu tinha dado aula para vocês essa semana, eu pensei em a gente continuar conversando sobre aquilo, né? Já que vocês aprenderam, né? Falamos sobre a cimentação do pino, agora vamos fazer a moldagem, né? Para fazer a coroa, né? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá, então. Vocês deram isso, prótese facial fixa, em qual período, gente? Período passado. Então tá tudo muito claro na cabeça de vocês, muito tranquilo, né? Eu esqueci de ligar minha câmera, né? Deixa eu ligar aqui, um minutinho. Então vai estar tranquilo, vocês vão saber tudo, todas as respostas, a gente vai só conversar sobre o assunto, então. Então, o que é moldagem, né? Vamos lá lembrar aquela classificação de Pegoraro que fala que é o conjunto de procedimentos clínicos que são usados para a reprodução negativa dos preparos dentários e regiões adjacentes, usando materiais e técnicas adequadas. Nós temos uma infinidade de tipos de moldagens e materiais de moldagens, e aí a gente vai olhar historicamente, vem da Godiva até hoje o silicone, né, que nos permite fazer moldagens mais tranquilas, né? Quem não tem um relato negativo sobre uma moldagem, né? Quem nunca foi moldado com alginato e nunca sentiu vontade de vomitar. Então, moldagem é meio traumática e para vocês é meio complicado, né? Porque você tem que saber manipular no tempo correto. Se você compra um material com presa extra rápida, você tem dificuldade em manipular e levar à boca do paciente. Quando leva na boca do paciente, o material já pegou presa. Ou então compra um material com presa muito lenta e espera tanto tempo na boca do paciente que ele acaba passando mal, né? E aí tem várias situações desse tipo, né? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a moldagem, vamos mostrar o passo a passo, né? Porque vocês cimentaram um pino de fibra ali e aí fizeram o preparo e precisam moldar, né? Essa é uma etapa bem problemática, bem difícil, né? A gente acha que não, mas a moldagem em prótese fixa é uma das mais complicadas, porque eu preciso copiar a região de sulco também, né? Não só o meu término do preparo, mas também a região de sulco. Para ter uma boa moldagem. Para isso eu preciso inserir fio retrator ali, né? Fazer algumas técnicas específicas. Tá? Então, quando nós pensamos, quando falamos, né, em moldagem, é preciso nós identificarmos o que é molde, o que é modelo, né? O molde, então, é minha réplica exata dos dentes preparados, né? E a superfície adjacente também. Então, quando eu faço uma moldagem, que vai ser o ato de moldar, eu vou ter o meu molde, que vai ser a réplica dos dentes ali, né? A reprodução precisa do dente e de outros dentes normalmente estão envolvidas naquele meu molde, tá? E ele deve não apresentar bolhas, tudo bem? Então, um molde perfeito, ele não deve apresentar bolhas. Aí, meu modelo. O meu modelo já vai ser minha reprodução positiva daquela minha área moldada. E aí eu vou poder estar utilizando ou um gesso tipo pedra, um gesso mais barato, ou um gesso tipo 4, para eu ter um modelo de melhor qualidade, que precise
que possa ser confeccionado sobre ele estruturas metálicas, né? Que tenha uma maior reprodução e fidedignidade da minha reprodução. Então, aí eu vou estar optando ou pelo modelo à base de gesso comum ou um gesso à base de gesso tipo 4. Depende muito do que eu vou fazer. Se for, por exemplo, apenas um estudo daquela arcada dental, eu posso utilizar um gesso mais barato, tá? Aí as características dos meus materiais de moldagem. Baixa toxicidade, né? Ideal que o paciente não tenha problema nenhum quando eu faço a moldagem. Que eu consiga visualizar a cor deles, me ajude a visualizar, né? Hoje nós temos cores muito fortes, né? Um roxo, um rosa, um amarelo. Então é importante nós diferenciarmos, principalmente quando nós utilizamos materiais diferentes, né? Silicone pesado junto com silicone Com licença, leve. professor. Professor, Oi? acho que tá dando um ecozinho. O senhor tá falando e tá meio chiando, sim. Tá todo mundo ouvindo o chiado? Como é que está? Para mim tá normal. Tem mais alguém ouvindo? Para mim tá normal, professor. Pra mim também tá normal. Para mim também está normal. Eu acho que então não deve ser o... Tenta sair e entrar de novo, pode ser que melhore. Pois é, aí a cor ajuda muito, gente. Não sei se vocês já manipularam silicone com pasta leve e pasta pesada. E aí, se a gente tiver as duas cores iguais, atrapalha muito o meu procedimento, né? O tempo de trabalho é muito importante também. Eu não posso ter muito tempo, ficar esperando muito tempo aquela presa, mas também eu não posso ter uma presa muito rápida, que não dê muito tempo de eu manipular. Lógico que um alginato, eu gosto de presa extra rápida, né? Porque o paciente vai passar menos mal e eu só preciso dosar o meu tempo de moldagem, né? Mas no silicone, é importante eu ter um tempinho um pouco maior, porque o silicone, dependendo da técnica de moldagem que eu faça, às vezes eu preciso colocar os dois materiais ao mesmo tempo, né? Tanto pesado quanto leve. Então, se eu tenho tempos errados, tempos diferentes, muito grandes, elevados, pode atrapalhar ou ajudar. Depende muito da técnica que eu vou estar utilizando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas técnicas para vocês e aí vocês vão relembrar um pouquinho, né? Não se deformar ao ser removido, e aí isso nós falamos muito levando em consideração o silicone, né? Por isso que nós usamos silicone, porque ele não tem essa característica de deformar ao ser removido, e sim os alginatos. Estabilidade dimensional, e aí vai mudando os materiais, nós sabemos que alguns silicones, eles têm uma estabilidade dimensional melhor, outros pior, né? Assim como entra outros materiais, como poliéter, polissulfeto, né? Compatibilidade com os materiais de modelo, não distorcer durante o vazamento e passível de desinfecção. Hoje, principalmente com esse boom do coronavírus, né, a gente precisa fazer uma boa desinfecção do meu molde, né? E aí vamos relembrar aqui os materiais. Nós temos o hidrocoloide reversível, que é o que vocês conhecem, o nosso alginato, né? Depois nós temos os polissulfetos, sabe que eu ia passar aqui, mas não. Polissulfeto, depois o poliéter, o silicone de condensação e o silicone de adição, tá? Para a prótese fixa, nós vamos estar pensando no polissulfeto, poliéter, silicone de condensação e silicone de adição, beleza? Características dos polissulfetos. Alta resistência a vazamento, isso é importante. Boa reprodução de detalhes, custo baixo, indicações para implantes, técnica de casquete. Marcas comerciais, nós temos o Permastic, Coeflex, Omniflex. Tá?
Desvantagens dele, por isso que não é tão usado, é porque ele tem um odor bastante desagradável, ele tem uma memória elástica deficiente, confecções do modelo precisa ser feito em até 1 hora, se passar de 1 hora já vai ter algumas distorções, capacidade de manchamento, assim como no silicone, né? E presa final de 12 a 14 minutos, tá? Então, um bom tempinho, né? O poliéter. O poliéter já melhora as características. Nós temos 2 pastas, pasta base e catalisador. Tá? Dessa mistura, não se formam produtos voláteis. Tem uma boa estabilidade dimensional, boa precisão. Eles são mais precisos que as mercaptanas e os silicones de condensação. Então, entre ele e um silicone de condensação, que é o mais baratinho, podemos dar preferência ao poliéter. Aqui nós temos o emprego, que é um exemplo, a apresentação dele. A manipulação é feita em uma pasta 1:1 também. E aí vamos para o silicone de condensação, que dos silicones é o mais barato, né? Ele tem características de facilidade de manipulação e técnica de trabalho, alteração dimensional por gerar um subproduto, que é o álcool, e ele tem um tempo de vazamento também de 60 minutos, ou seja, 1 hora, né? Igual lá o polissulfeto. O silicone por condensação tem desvantagens de ter uma baixa resistência ao rasgamento, não permitir armazenamento, então não dá para guardar por 4 horas, por exemplo, porque você tem até 60 minutos para vazar, né? E maior alteração dimensional que os outros elastômeros. É um produto bom? É, mas você tem tempo reduzido para trabalhar com ele, né? Se você usá-lo em tempo reduzido, aprender a usar assim, tudo bem, né? Aqui as apresentações do silicone de condensação. É importante vocês saberem que ele consiste em 3 produtos, tá? Uma pasta base, esse pote grande aí, que nós chamamos de pesado, tá? Uma pasta base leve, que nós chamamos de silicone leve, e aqui um ativador. O ativador ele serve tanto para o pesado quanto para o leve. Muitos de vocês vão na Dental e compram e esquecem de um dos itens, tá? Então, cuidado quando vocês forem fazer a compra, para não perder, não esquecer de comprar um desses produtos e chega lá na hora e não tem um dos materiais para comprar, tá bom? A reação química vai acontecer, então, da pasta base com o ativador e vai ter como subproduto o álcool etílico ou metílico. Por isso que gerar esse subproduto é ruim para a nossa moldagem. Tá? O que a gente precisa para fazer a moldagem? Lavar as mãos. Por muito tempo, nós pedíamos para fazer essa moldagem com as mãos lavadas, né? Então, a sua dupla manipulava, entregava para você, você colocava na moldeira e levava a boca do paciente. Hoje a gente já não pede mais, principalmente agora com o coronavírus, né? O que a gente faz? A gente usa luvas adequadas, tá? Luvas que não tenham lá talco, né? E aquelas de vinil que não vem talco, né? Tipo a Ana Maria Braga, sabe? Então a gente pode usar aqueles tipos de luva que aí ajuda na manipulação. E aí hoje tem até as pretas, né, de vinil. Então hoje está mais fácil de encontrar luvas de vinil. Você vai então pegar a pasta dessa, pesada, né? Manipular, pegar uma quantia dele, uma dosagem, desculpa. Vai aplicar no centro da mão, fazer a marcação com a própria colher dosadora e aí seguir a recomendação do fabricante, que normalmente é 1:1. Alguns fabricantes são 2:1, né? 2 linhas de catalisador para uma porção de pasta densa. Tem que ler antes a indicação, né, do fabricante. E aí manipula, coloca dentro da moldeira, leva até a boca do paciente, né, faz a moldagem, aí vai fazer a manipulação do leve. Pode ser de outra forma? Pode, eu posso estar fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Enquanto o meu auxiliar está manipulando o pesado, eu estou fazendo a manipulação do leve.
né? A pasta leve também é 1:1, então a mesma quantidade da massa leve coloca de ativador, de catalisador, manipula com uma espátula 36, depois de estar bem homogênea em uma placa de vidro, tá? Depois de estar homogênea a mistura, você leva até a uma seringa de elastômero, onde essa seringa vai ser aplicado material no dente, né? Naquele dente que eu fiz o preparo. O dente já vai estar com o meu afastador, ok? Então, eu consigo fazer a moldagem dessa forma e o restante que sobrar vai para a moldeira, tá? E aí, introduz tudo na boca. É uma forma. Tem outras técnicas também que a gente vai conversar durante a aula, que isso é para apresentar o material. Depois nós temos o silicone de adição, ou polivinil siloxano, ou vinil polisiloxano, ou vinil silicona, né? Depende do nome que você vai dar, mas nós conhecemos mais comumente como silicone por adição, tá? Ele tem algumas características. Ele não apresenta subprodutos em sua reação, isso já é muito bom, né? Excelente estabilidade dimensional, excelente resistência ao rasgamento e bom tempo de trabalho. Tem uma boa recuperação elástica, ou seja, você tira da boca, ele não vai ter tanta alteração, na verdade vai ter pouquíssima alteração. É o melhor material de moldagem do mercado. Tem seu processo de polimerização alterado na presença de ditiocarbomato, ou seja, o material não deve ser manipulado com luvas de látex, tá? Deve-se esperar 1 hora para o seu vazamento, tá? Então, vocês já viram que os dois silicones, eles devem ser manipulados, né? Ou sem luva, que a gente não vai estar indicando, mas utilizando luvas de vinil. Vai haver liberação de hidrogênio, liberação de gás na superfície do molde, e isso pode gerar porosidades no modelo de gesso, tá? Vocês vão ver que a apresentação ela muda. Por quê? Porque agora nós vamos ter duas massas densas que devem ser misturadas em proporções iguais. A massa densa ela é composta por 2 potes, tá? E aí, normalmente, a massa densa vem 2 potes, e aí eu vou ter uma seringa única que vai ser utilizado esqueci o nome desse instrumento. Tipo um revólver, esqueci a palavra. Ela vai ser... Pistola. Isso, obrigado, Denise. Vai ser usada a pistola, onde vai ser adaptada essas 2 pastas leves, que tem o catalisador e a pasta leve, né? Por que, professor, que eu preciso da pistola? Porque ela vem com a ponta misturadora que vai ajudar a aplicar o material em torno do término, tá? Porque o grande problema da gente fazer a moldagem em prótese fixa é conseguir conciliar a remoção do fio retrator com a aplicação do silicone em torno do término, tá bom? Então, por isso que ela precisa ser usada a pistola. Eu poderia estar usando a minha seringa, né, de silicone? Poderia, mas por esse produto já ser muito caro, a gente tenta não desperdiçar material. Então, a gente utiliza a própria pistola para o silicone, tá? Além das pontas misturadoras, então diminui muito a perda de material, desperdício. O único desperdício que vai ter é ali dentro daquela ponta misturadora, né? Então, quando a gente fala de moldagem de prótese fixa, o grande problema, gente, é a gengiva. Porque nem sempre a gengiva vai estar de ótima qualidade para eu fazer uma moldagem. Eu acredito até que o André vai dar uma aula de cirurgia de aumento de coroa. Ele já deu essa aula para vocês? Não. Pois é, ele vai dar uma aula sobre isso que nós tínhamos discutido.
Por quê? Porque a minha gengiva precisa estar muito boa para eu fazer uma moldagem, tá? E vocês vão ver que a gente sofre meses. Eu lembro de um caso, que eu vou até conversar com vocês agora. O caso do meu tio, e eu fiz o tratamento endodôntico dele na faculdade. E aí, durante a faculdade, nós cimentamos o pino de fibra, reconstruímos, né? E precisava fazer a coroa. Aí, na faculdade, fizemos o preparo, e aí viu a necessidade de um aumento de coroa ali, né? Porque a restauração estava muito subgengival, invadindo o espaço biológico. E aí eu fiz, na época, com o professor Marcelo Diniz, quando ele estava chegando em Manaus, ele começou a dar aula pra gente, né? Lá na UEA, e aí eu pedi para ele me auxiliar, ele me auxiliou, me deu a lista por e-mail dos materiais, comprei todos os materiais, fizemos a primeira cirurgia. Somente o professor Marcelo Diniz, não tinha nenhum outro protesista na clínica, só era o periodontista, né? Ele, tá bom, Thiago, eu acho que tá bom, tá. Fui, esperamos o tempo de cicatrização, e aí tem que esperar uns 3 meses para cicatrizar, e aí não cicatrizou bem. Nisso, eu estava terminando já a faculdade, não deu tempo, guardamos o dente do meu tio, já tinha passado isso 2 períodos, imagina, tive que passar em um período fazer o tratamento endodôntico, demora, né, de molar, pelo menos na época eu demorei. Depois, no outro período, foi a cimentação do pino, foi feito o aumento, aí acabou que suspende. Formei, depois de alguns meses eu comecei a especialização em prótese, aí traz meu tio de novo para especialização. O meu tio foi o caso, não sei se vocês já viram em algumas especializações aqui de Manaus, tem aquela, escolhe um paciente com uns problemas mais chatinhos, né, para colocar dentro da cadeira do consultório de vidro e todo mundo ficar assistindo a cirurgia. Vocês já viram esses locais que tem aqui de algumas especializações? Aí meu tio foi escolhido de tão complexo que já estava aquele dente dele. Porque o formato do dente do meu tio, ele era tipo um coração em uma região, né? E aí precisou, tem um periodontista, já continuou o professor Marcelo Diniz, e um protesista para estar guiando e dizendo que deveria ser, como deveria ser feito ali a cirurgia. Aí conseguimos fazer, e aí demorou, depois de 3 meses eu consegui moldar e fazer a coroa. Mas só estou aqui falando para vocês como é difícil, às vezes, eu fazer um bom condicionamento gengival, tá? Porque o condicionamento gengival tem vários fatores que estão envolvidos. A anatomia do dente, a saúde do paciente, né? Se o paciente consegue fazer uma correta higienização, a qualidade do meu provisório, porque se eu não faço um bom provisório, eu não consigo devolver a saúde gengival. Imagina, se eu deixo sub ou sobre contorno, a gengiva inflama. Se eu deixo o meu provisório pouco polido, a gengiva inflama. Se meu paciente ele não consegue higienizar bem, usar o fio dental, fazer a correta higienização, a gengiva fica inflamada. Então, são tantos fatores envolvidos que é bem complicado. Eu agradeço a Deus quando eu consigo tirar o provisório e a gengiva está toda sadia, assim, sabe? É muito confortante. A gente usa algumas técnicas também, né? Tipo, quando eu faço a preparo, já coloco o provisório na semana, eu já peço para o paciente ficar usando o PerioGuard, porque aí ajuda ali, né? Na cicatrização e tudo mais. E na saúde gengival. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os métodos de afastamento, mas antes eu quero saber de vocês. O que vocês lembram dos métodos de afastamento para afastar a gengiva do meu preparo? Só do fio retorotor. Só. E vocês já usaram? Eu nunca usei, mas já auxiliei quem usou. E deu muito trabalho, Silas? Pior que não, professor. Foi tranquilo. O periodontal. Não tinha doença periodontal, a gengiva estava sadia, foi tranquilo. Tinha Professor, eu nunca usei e nem auxiliei. Oi, professor. Não. Silas, tu auxiliou alguém daqui da turma? Não.
É o Jesaías, é minha dupla, ele tá por aí. Deve estar apanhando da esposa dele. O que colocou o fio retrator está aí agora? Jesaías, pelo amor de Deus, Jesaías. Aparece aí. Eu quero saber a dificuldade. O Silas disse que foi de boa. Vamos ver quem colocou o fio se também achou que estava tranquilo. Alguém fez alguma restauração utilizando fio retrator? O Jesaías, professor, deixa ele aparecer. Cadê? Felizmente não, E, professor. Cairo, tu fez uma restauração com fio retrator, inclusive o professor Tiago te auxiliou, lembra? Sim, é verdade. Estou lembrando que alguém de vocês fez mesmo. Foi verdade, sim. E aí, Caio, o que tu achou? Eu lembro que eu fiz um, né? Aí tu fez no outro, não foi isso? Sim, sim. O começo é um pouquinho complicado, né? A gente tem que pegar a manha ali primeiro para. Uhum. Mas Porque se tiver medo, né, Caio, a gente não consegue inserir realmente dentro do suco, né? Professor, me desculpa. Não é que eu não sei se foi complicado. Eu achei que seria mais complicado, mas eu achei tão rápido. Bom, para mim foi rápido, foi descomplicado. Esse é o meu critério. Sim, é verdade. Então, a primeira vez a gente se assusta, mas é realmente fácil. Se a gengiva está sadia, é muito fácil. Se a gengiva do paciente é densa, é melhor ainda, né? Só que aí, na prótese fixa, normalmente a gente coloca 2 fios retratores. Um para afastar aquele início e o outro que vai ser removido, um que não só afasta, mas ele contém o fluido do suco, né? E o outro que vai ser utilizado também para afastamento, mas ele vai ser removido no momento que eu estiver fazendo aplicando, né, o meu silicone, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e... Alguém falou aqui que fez, deixa eu ver quem foi. Thalita, tu fizeste também? Deu muito trabalho, Thalita? Tá sem áudio, Thalita? Deu. Tá bom, vamos lá conversar um pouco sobre eles. Então, nós temos mecânicos, químicos, mecanoquímicos e cirúrgicos, tá? Métodos de afastamento. Mecânico, nós temos a gutapecha, anéis de cobre e couro, grampos para diques. Eu gosto muito de usar grampos para dique em classe 5, né? Em alguns casos dá para fazer, dá para utilizar. O casquete e fio retratores são os meios mecânicos. Os meios químicos são adstringentes, né? Cloreto de alumínio, sulfato de alumínio, sulfato férrico. O meio mecânico químico são os fios retratores que vêm impregnados já com hemostop, né? Com essa solução, com esses produtos que ajudam a reduzir o sangramento, né? E o casquete é o que eu vou conversar aqui com vocês junto com o fio retrator, que são as duas possibilidades que nós temos para moldar na prótese, tá bom? O casquete ele foi utilizado durante muito tempo porque nós não tínhamos tantos materiais bons no mercado, né, para moldagem. Hoje nós quase não utilizamos mais eles. Eu, por exemplo, usei uma vez em toda a minha vida porque eu tendo silicone de adição ou o próprio mesmo silicone de condensação, dá para fazer uma boa montagem. Vamos lá. O fio, com um pouco de hemostático, ele é muito utilizado, né? E aí os fios podem estar impregnados com epinefrina, sulfato de alumínio, cloreto de alumínio ou sulfato férrico, tá? Não precisa ser embebido, é uma quantidade muito mínima que é colocada, tá? Porque ele vai ficar ali durante um tempo. Uma coisa importante também é que o meu fio retrator ele não pode ficar muito tempo ali. Eu tenho que ter uma certa agilidade para inserir e removê-lo logo em seguida para não causar nenhum problema ali no periodonto, tá bom? As técnicas de moldagem, então, eu posso fazer a do casquete, a da dupla impressão e da dupla mistura. Vamos lá ver. O casquete, o preparo está ali, bonito, ok. Eu vou fazer uma moldagem com uma moldeirinha parcial e utilizando o próprio alginato.
Depois vaso com o gesso mais barato que eu tenho, que foi o gesso tipo 3, mas poderia ter o tipo 2, não tem problema. Vou vaselinar. Lembrem sempre que eu não posso deixar excesso de vaselina no modelo, tá? Vou, então, aplicar cera, fazer um alívio com cera. Se eu fizesse o casquete logo aí, ele não ia sair, ele ia ficar preso. Então, eu preciso fazer um alívio com cera, tá? Essa cera é a utilidade? Pode ser a cera 7. Pode ser a cera 7, tá? Normalmente a gente usa a cera 7 para essas coisas. Mas se não tiver, se quiser utilizar a utilidade, não tem Melhor problema. 7. Utilidade é dose. Aí depois fez o alívio, remove todos os excessos da cera que possam ter invadido ali aquele espaço periodontal. Ele só é para ficar do término para cima, tá? E aí eu vou aplicar a resina acrílica pó e líquido, né? Vou fazendo a técnica de nylon, onde eu molho no líquido, passo no pó, levo até o modelo, limpa o pincel antes de voltar para o líquido, passar no pó, levar até o modelo, tá? Então, sempre quando volta, limpa aquele meu pincel para poder reiniciar a técnica, tá? Pode limpar numa gaze. E aí, eu construo esse casquete, né? Tá bem feinho, fica assim mesmo, porque você está utilizando uma técnica muito rústica, que é a técnica de nylon, né? Pó e líquido, levando até o modelo. Aí eu vou dar uma melhorada. Aí eu vou refinar o meu casquete utilizando uma maxi-cut, ou uma própria mini-cut pode ser usada. Vou aqui fazer um desgaste, né? Deixo nele regiões que possa me ajudar a facilitar a minha apreensão com os dedos, né? Olha só esse formato. Me ajuda a segurá-lo. Se eu deixar ele muito arredondadinho, primeiro, eu não vou conseguir aprender quando eu fizer a outra moldagem. Segundo, eu vou ter dificuldade de manusear, tá? Então, tomar esse cuidado. Aí, na boca do meu paciente, eu vou fazer um reembasamento, tá? Vou aplicar a vaselina, não deixar excesso, e aí vou reembasar. Coloquei a Duralay em torno do término, tá? Vocês lembram que vocês fizeram um alívio, né? Pois é, agora vocês vão preencher essa região do alívio mais na boca do paciente já. Apesar de eu aquecer um manequim, mas é na boca do paciente. Aí peguei meu casquete, passo uma camada de líquido acrílico para poder ele aderir corretamente nesse meu término, tá? Que eu acabei de colocar a Duralay. E aí eu consegui copiar bem esse término. Beleza? Professor, mas o senhor não colocou lá em cima da coroa. Não é para colocar, é só na região do término realmente. Tá? Professor? Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. O Duralay, no caso, ele é na boca do paciente, correto? Isso. É porque aqui é um... Na boca e na região modelo. cervical, né, professor? Isso. Beleza, coloquei aqui. É na boca do paciente. Esse primeiro momento que você cria o casquete é no modelo, tá? Fiz no modelo. Criei o casquete, fiz um acabamentozinho nele e removi os excessos. Aí vai para a boca do paciente. Tá? Porque agora na boca do paciente eu vou querer copiar bem o término com o Duralay. Tá? Eu quero que fique bem ajustado em Duralay, porque olha só, quando eu provei na boca do paciente, os espaços que ficaram, deixa eu riscar aqui para vocês verem por que é necessário. Tá vendo que tem um buraco aqui, tem um espaço aqui, tá? Então, isso daqui eu vou ter que ter uma cópia boa. Não posso deixar esses espaços, não. Então, agora, provei o casquete na boca do paciente, vi que tem espaços, é para ter espaço mesmo, não foi um erro não, porque eu fiz o alívio lá no modelo, né? Então, é normal. Por quê? Porque eu obrigatoriamente preciso fazer um reembasamento. Vaselino na boca do paciente. E aí, com a técnica de nylon ainda, vou aplicando
é Duralay no término somente. Pego o meu casquete, passo com o pincel a resina líquida, né? E passo é só untar um pouco, né? Para ele ter uma maior adesão. E posiciono meu casquete. Olha só, coloquei, posicionei meu casquete, e aí eu estou fazendo um processo que nós chamamos de reembasamento, né? Fez o reembasamento, fica feio? Fica, normal, mas aí a gente vai fazer depois um acabamento. Vou pegar... Vocês já usaram esses adesivos, né? Quando eu utilizo silicone, nesse caso aqui vai ser utilizado poliéster. Eu preciso usar um adesivo para esse produto, tá? Ele vai fazer com que o material, quando esteja aí dentro, ele tenha adesão a essa minha resina. No silicone, a gente usa muito quando nós vamos moldar, quando a gente fez a moldeira individual na PT, e aí a gente vai fazer a moldagem e precisa colocar ali um adesivo naquela minha moldeirinha, né? Alguns usam até o esmalte transparente, mas aqui como eu não vou utilizar silicone, eu vou precisar do próprio adesivo para o polissulfeto, tá? Apliquei o adesivo. Uma coisa aqui que eu ia falar para vocês que eu falei, que eu tinha comentado aqui. Eu posso tirar excessos? Posso fazer um acabamento aqui, tá? Mas eu vou estar observando se é realmente necessário. Se eu conseguir tirar meu casquete e colocar sem ter interferência, sem eu ficar tendo que puxar de um lado e puxar do outro, tudo bem, eu faço o ajuste. Se não tiver esse problema, eu não preciso fazer. Por quê? Porque todo o resto vai ficar envolto de material de moldagem, tá bom? Então não se preocupem se ele ficar caraquento, né? Porque vai me ajudar a fixar mais quando eu fizer a moldagem, tá bom? Então nesse caso aqui, olha, eu vi que aqui na mesial e na distal eu posso estar removendo um pouquinho, olha. Aqui acabou copiando um pouco do dente vizinho. Então pode fazer um acabamento aí para ajudar na inserção e remoção do meu casquete. Mas o restante não precisa. Aqui, como foi feito em manequim, não teve muita dificuldade, né? Que no manequim é muito fácil. Aí coloca o produto dentro do casquete, que esse daqui é um adesivo. 5 minutos depois, manipula o leve. Então vai manipular o poliéter, o leve somente. Coloca dentro do casquete. Você já colocou o adesivo do poliéter lá dentro, esperou 5 minutos. Manipulou o leve, colocou dentro do casquete e vai fazer a moldagem, tá? Pressionar ali. Alguma dúvida em relação a esse passo a passo até agora, gente? Não, professor, não. É bem tranquilo. Aí vocês vão me dizer, professor, para que tanta coisa? Se eu podia colocar o fio retrator, é uma técnica mais antiga, tá? Mas eu estou mostrando para vocês porque cai muito na prova a técnica do casquete, às vezes a gente não entende. Se algum de vocês quiser fazer, dá para fazer. Eu testei uma vez só porque eu queria aprender. Li tanto sobre que eu queria aprender, manipular o material para fazer. Tá? Então é bom a gente treinar de vez em quando algumas técnicas que a gente não usa normalmente, né, no dia a dia. Aí eu normalmente dou preferência para essa técnica quando eu tenho dificuldade de conter sangramento, né? Quando eu tenho uma dificuldade de contenção, de conter aquele sangramento ali, quando a gengiva parece que nunca está sadia, eu faço essa técnica, tá? Ou seja, eu fiz uma vez na vida, porque eu prefiro esperar e adaptar melhor o provisório, ensinar o paciente a fazer uma boa higienização. Mas, né, vamos lá, é uma possibilidade, né? Coloquei material dentro do casquete, levei em posição, e agora fica mais fácil, que eu só vou preparar um pesado para levar em posição e puxar tudo. Tá? Aí preparo o pesado, ou posso utilizar até mesmo, se você não quiser gastar, você pode usar até mesmo o alginato, tá? Porque o que importa mesmo é o que está dentro do casquete. Você conseguiu moldar o término e aquela região que vai receber a coroa, né?
Então tá bem moldado, então você pode aprender até com alginado, gasta até menos material, né? Seca e aí vai vazar, tá? Há alguma dúvida sobre essa técnica? Que a gente fala agora da outra técnica que tem. Essa foi a técnica do casquete. Você utilizou o meio físico para afastamento da gengiva. Então, utilizou a própria Duralay, ou seja, o casquete construído para afastamento da gengiva. Há alguma dúvida, gente? Não, professor. Não, professor. Beleza. Vamos lá testar alguém esse período fazer a técnica do casquete. É bom que já pega uma prática e melhora aí das habilidades. Verdade. Aí agora vamos para a dupla impressão. Na dupla impressão, você utiliza a técnica que normalmente nós utilizamos no dia a dia, né? Vai colocar o fio retrator, ele está levemente embebido com hemostático. Nesse caso aqui, a gente avalia muito a gengiva. O professor sempre precisa colocar 2 fios retratores? Não. Se eu tenho uma gengiva mais fina que não possibilita a inserção de 2 fios, que seria um mais fino para dentro e um mais grosso na porção mais superior, a gente não vai utilizar, usa só esse mais grosso. Tá? E aí, quando a gente pensa nisso, é quando nós temos uma gengiva um pouco mais delgada, né? Que a gente vê uma quantidade maior de gengiva e tem a possibilidade de colocar um fio mais fino e ainda fica espaço, a gente colocou um fio e a gengiva ainda conseguiu cobrir aquele fio, tá? Aí a gente pensa na possibilidade de um segundo fio, tá bom? Mas lembre, se eu for utilizar 2 fios, vai ser ainda um pouquinho mais prejudicial para aquele meu periodonto, então eu tenho que ter uma agilidade um pouquinho maior, tá bom? Gente, se vocês quiserem fazer pergunta no chat, façam que aí pelo menos vocês não perdem de solucionar ou de tirar alguma dúvida, né? Aí eu vou fazer uma moldagem com a pasta densa, com a pasta pesada, né? Breno, quer falar alguma coisa? Boa noite, professor. Sim, é que a minha internet caiu, eu perdi a parte lá do fio retrator. Eu queria saber exatamente quanto tempo ele fica na solução. Na solução ou no dente? Na solução. Na solução, só vai colocar uma quantidade pequena para te apenas levemente umedecê-lo. Então, é questão de alguns segundos, tá? Entendi. Não precisa deixar ele de molho na solução por um bom tempo, não, porque ele umedece muito rápido. Ele pega a substância para ele hemostática muito facilmente. Agora, tu tem que controlar. Isso no caso em um fio não impregnado, certo? Isso, se ele for impregnado, não vai usar, não coloca mais substância hemostática, não, tá? Certo. Usa somente aquela que já está nele impregnado, tá bom? Caso acontecer, por exemplo, de uma gengiva que sangra bastante, eu necessitar usar fio retrator e ter que impregnar com solução hemostática. A gengiva, no caso, se ela ficar escurinha, é pela quantidade de tempo que ele ficou lá ou pelo fato de... É pela ação do teu hemostático, porque ele vai causar uma coagulação ali. Então né? É normal. Isso, é normal. Agora, cuidado, isso que eu ia falar agora para ti, tenha muito cuidado com o tempo que ele permanece ali. Ele não pode ficar longos períodos, né? É questão de alguns minutos, por exemplo, 5, não lembro agora, fugiu, acho que eu coloquei em algum slide, o tempo máximo que pode ser deixado o fio retrator. Depois eu acho que está em algum slide sobre isso. Mas a gente não pode deixar longos períodos aquele meu fio retrator ali, não. Porque aí eu vou ter um problema no meu periodonto, tá? Vou ter alguma inflamação ali, alguma retração, tá? Então, cuidado, porque se eu deixo longos períodos, eu posso até necrosar uma região ali do meu periodonto, tá bom? Porque o que acontece? Eu estou com hemostático leve, né? E estou com fio retrator. Então, eu estou causando ali naquela região, o fluxo sanguíneo ele não está normal. Então, se eu deixo longos períodos, eu posso até causar uma necrose de tecido ali naquela região. Tá bom? Pois é, a dúvida era essa, a diferença de um hematoma simples ou uma necrose, mas eu imagino que seja pela questão do tempo mesmo.
E isso, se tu deixou 30 minutos, aí pode ser muito uma necrose, tá? Mas isso não pode acontecer de deixar tanto tempo assim, tipo 30 minutos. É questão de poucos minutos, tá? Tá, entendi. Obrigado, professor. Não. Aí eu vou moldar com a pasta densa, eu acho essa mais chatinha. Por quê? Porque você vai ter agora outro trabalho, né? Você moldou com a pasta densa, removeu. Quando você removeu, aquele fio retrator já saiu. Aí você vai ter que colocar de novo aquele fio retrator em posição. E você vai ter que fazer um ajuste desse seu molde. Vai ter que remover toda essa região que pode impossibilitar do teu molde encaixar na boca do paciente novamente. Porque você só fez a moldagem com o pesado aí, faltou o leve, né? Então, na dupla impressão, eu acho uma técnica muito chata, mas é uma técnica que você consegue fazer sozinho, sem precisar de ajuda de outra pessoa, né? Então, agora você vai ter que recortar, fazer um alívio em todas as regiões de papila, né? Entre um dente e outro, nessas regiões interproximais. Você vai ter que ir recortando tudo isso. Aqui eu não mostrei o recorte, mas tem que recortar todas essas regiões aqui, ó. E testar na boca do paciente se eu não vou ter nenhuma dificuldade de inserção e de remoção, tá bom? Então, essas regiões de papila, elas são cortadas com silicone. Até aqui, eu vou estar cortando nos dentes vizinhos. Aqui que eu não vou poder estar cortando no meu preparo, tá? Então, faço recorte de todas as regiões, tudo bem? Esse alívio. Pode utilizar uma MaxiCut também para recortar essas regiões de papila. Aí eu vou remover o fio e aplicar a pasta leve. Isso daqui, gente, é aquela seringa, tá? De silicone sendo aplicada. Então, eu vou removendo o fio de um lado e aplicando com a outra mão a pasta leve. Ou seja, com uma pinça puxa, com a outra com silicone eu vou aplicando o meu material. Coloquei material no término, o restante com a espátula 36 eu coloco dentro da moldeira, levo até a boca do paciente. E aí o que eu preciso observar? Eu preciso observar essa região, ó, que invadiu dentro do suco gengival, onde estava o fio retrator, tá? Então, quando eu sei que a cópia está boa, quando tem essas regiõezinhas, olha, que invade o suco gengival, tá? E o meu término tem que estar bem visível. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da minha caneta. E aqui eu consigo ver bem meu término, sem bolha. Se eu quiser, pego uma lupa e olho bem para o término, tá? Para tirar mesmo as dúvidas e ver se eu copiei bem meu término. E aqui uma outra forma de molde finalizado. Nesse caso aqui eu tive, quando faz uma ampliação, ainda consegue ver algumas bolhas, mas aí você vai ter que levar em consideração se a bolha está ou não no seu término. Tá? Se ela não estiver no término, não influencia. E aí, por rigidez, nós vamos ter os materiais. Silicone de adição, ele é muito rígido. Silicone de condensação, polissulfeto, poliéter. De contração, silicone de adição tem uma boa contração, né? Tem uma pouca contração. Poliéter, polissulfeto e silicone de condensação, tá? Vazamento, silicone de condensação. É imediato, até 30 minutos. Esse é aquele mais baratinho, tá, gente? A minha silicona de adição e o poliéter te dá até 7 dias para você vazar. Então, imagina. E, além do mais, você pode vazar mais de uma vez. Então, por ela ser mais rígida, eu consigo vazar mais vezes, tá? E eles são mais fidedignos porque tem uma contração menor. Então, se eu acho que eu vou precisar vazar mais de uma vez, ou que eu posso errar, eu tenho medo de errar, compra um material um pouquinho mais caro, mas que possibilita você vazar mais de uma vez, tá bom?
Depois que eu vazei, agora vamos lá para os cuidados que vocês precisam tomar, né? Lavar o molde, precisa lavar bem o molde em água corrente para remoção da saliva e sangue. Remover o excesso de água. Colocar o desinfetante em uma cuba de vidro ou de plástico com tampa. Deixar o molde imerso nessa solução por 1 minuto. Lavar o molde em água corrente e secar o molde. Tá? Então, esses são os procedimentos que eu devo estar fazendo sempre. Professor, que desinfetante é esse? Eu posso estar utilizando o glutaraldeído, que hoje vocês não vão encontrar mais no mercado, mas a gente ainda vê na literatura, eu coloquei aqui para vocês. Para molde de polissulfeto e silicone. Professor, por que o glutaraldeído não é encontrado mais? Porque ele é altamente cancerígeno, então você não encontra mais. Até lembro ainda do cheiro do glutaraldeído, eu manipulava tanto. E hipoclorito é o que nós mais utilizamos hoje. Que aí serve para alginato, para polissulfeto, para silicona, para poliéter, para hidrocolóide reversível e Godiva. Tá bom? Então, vamos usar o hipoclorito mesmo dentro de um borrifador. No caso do alginato e do poliéter, você deve aspergir o hipoclorito sobre o molde e manter coberto com papel toalha por 10 minutos. Após esse tempo, você lava, seca e vaza o gesso. Por quê? Porque o alginato ele vai sofrer embebição, então ele vai pegar aquele líquido para ele. Então eu preciso ter um papel toalha ou uma gaze para deixar o produto mais dentro da gaze ou do papel toalha agindo sobre o molde, tá bom? Não vou deixar ele embebido ali, né? Porque se eu deixar ele dentro do líquido que eu borrifei e deixei lá, eu vou ter um aumento do tamanho dele, vai ter uma alteração dimensional ali, tá bom? Aí eu vou falar uma outra técnica para vocês, que é a do troquel. Mas vocês entenderam tudo até agora? Alguma dúvida, gente? Questions? Perguntas? Me perguntem, gente. Olha que eu quero que vocês façam uma prótese fixa, que eu não vou ter dado tanta aula para vocês falando de prótese fixa e vocês não me cimentarem nem um pino, fazerem um preparo para a coroa, hein? Eu vou voltar para a clínica fazendo prótese fixa. Depois de um intensivão aqui, né, praticamente, Silas. Professor, na realidade, as dúvidas vêm na prática, né? Aí é outra coisa. Na Isso é teoria, verdade. só Isso vai é ficar... verdade. Eu tenho uma dúvida que eu não assimilei muito bem. Na hora lá, você só vai Depois desse aulão, Na hora, professor, se prepare, porque as dúvidas virão à tona. Silas, pergunta, Silas. Essa questão da manipulação do alginato depois, né, eu não entendi muito bem. Bota ele no papel toalha, na gaze. Então, o que a gente cria normalmente? Na graduação, a gente acaba passando desapercebido, porque muitas vezes a gente nem faz a prótese na graduação, mas a gente cria um ambiente que controle a umidade. O certo é ter uma Tupperware que possa impedir que controlar a umidade dentro daquela caixa, né? Então, o que faz? Coloca uma camadinha de água, uma esponja, para deixar o teu molde em cima, né? Só no ambiente mais úmido. E aí, tu vais colocar o hipoclorito impregnado na gaze e colocar a gaze dentro do teu molde. Ele todo cheio de gaze ali dentro, num ambiente úmido, por 10 minutos. Isso faz com que ele tenha uma contração, uma embebição menor, ele aumente menos de tamanho. Se tu deixar por muito tempo, tu vai ter um aumento muito grande do material, entendeu? Ele vai começar a pegar muito a umidade para o meio. Ele tanto pega a umidade quando ele perde líquido para o meio. Então, se tu deixa ele no ar-condicionado, no ambiente de ar-condicionado, ele começa a secar muito rapidamente. Se tu deixa ele em um ambiente muito úmido, tu também deixa ele aumentado muito de tamanho. Por isso, tu não pode fazer como tu faz com o silicone, que tu joga dentro do teu modelo e pode deixar lá, que ele não vai pegar aquele hipoclorito para dentro dele, né? Ele não vai aumentar de tamanho, ele não vai inchar. Já o alginato vai.
Então, por isso que tu tem que deixar ele como se colocasse um pano molhado em cima dele. Só que tu deixa uma gase umedecida, entendeu? Entendi sim, professor. Obrigado. É um pouco complexo porque o alginato é um material ruim, entendeu? Por isso que tu faz tanta coisa para tentar controlar aquela umidade do ambiente. Mas essa caixinha que eu falei para vocês, a caixinha de esterilização, que controla a umidade e tudo mais, ela pode ser usada para qualquer coisa. Eu posso utilizar para silicone, para alginato, né, para poliéter. É bem interessante porque ali eu mantenho o ambiente úmido, porque fica uma aguinha ali embaixo, né? Então, ajuda a não ter grandes distorções do meu material. Mas ele foi pensado para o alginato, tá bom? Porque eu sei que, dependendo do ambiente onde ele está, vocês já viram um alginato que você esqueceu dentro do carro? Você fez a moldagem e esqueceu dentro do carro? Não, mas eu posso providenciar isso aí. Faz esse teste, porque ele perde muita água, ele se transforma em gesso. Tu tem uma dificuldade muito grande, às vezes eu prefiro jogar fora junto com a moldeira do que tirar, porque ele fica duro ali dentro e não tira. Então você tem que tirar logo depois que você vazou, remover, porque senão ele vira gesso ali, né? Ele tem na composição também gesso, ele fica muito duro, ele fica tão duro quanto o gesso. Vamos lá, agora vamos falar de troquel, porque é um assunto que eu acho que vocês viram na Proxifix, a PPF? Não, professor, a gente não viu. Porque é algo que a gente normalmente não fala. Ouviu e eu não lembro. Porque normalmente a gente não fala porque é muito específico para quando eu vou fazer uma coroa, né? E normalmente quem faz é o laboratório. Mas eu vou explicar para vocês como se faz, porque eu tinha uma dúvida muito grande de como é que eu vou fazer o troquel. Aí na especialização a gente aprende. Mas imagina que na graduação eu tinha que falar, mas eu não sabia como era feito. Aí só fui aprender realmente lá na especialização como é que se fazia troquel. Aí eu coloquei aqui para vocês, porque o troquel ajuda muito a nós avaliarmos como é que está a relação daquela coroa que tu vai fazer com os dentes vizinhos, né? E aí eu consigo ter uma ideia melhor. É como se fosse eu vou ter a minha arcada, mas com um pedaço de Lego ali. Porque a minha coroa eu vou tirar e colocar quando eu quiser, tipo uma peça de Lego, né? Então, ela ajuda a ter uma ideia melhor da coroa que eu vou estar fazendo ali futuramente. Então, a troquelização, ela precisa ter um pino específico, tá? Esses pinos são bem baratos, eles são de cobre e... De cobre? Não, é um material mais barato ainda. Esqueci o nome. Mas... Isso, latão. Que também tem cobre na mistura, mas bem menos quantidade de cobre. Então, é bem baratinho eles. A gente compra de centenas, de 10, 20, para quem faz a troquelização, né? Aí, quando você fez a moldagem com o silicone, você coloca 2 alfinetes para posicionar, segurar esse meu pino. Então, aí posiciona o pino, a porção mais fina dele fica voltada para a coroa, mais ou menos 1 milímetro acima da borda cervical. É difícil calcular, mas você tem que saber que ele tem que estar acima da borda cervical, tá? E bem centralizado, olha. O alfinete, ele ajuda porque ele perfura a borracha, né? E aí consegue manter essa posição. Eu vi que a posição tá legal, eu posso até tirar e perfurar de novo, porque o que eu não posso estar influenciando, mexendo, é daquela moldagem onde tem término, né? Mas em torno eu posso mexer à vontade, posso perfurar novamente. Aí posicionei corretamente, eu vou fixar, estabilizar com uma cera pegajosa. Então eu pego a cera, levo até a lamparina, né? E vou aplicando naquela região desse pininho, né, que eu estou colocando aí. Fixei, aí eu vou vazar. Vaso com gesso especial, não pode utilizar nesse caso um gesso mais barato, tem que ser especial. De preferência, vazar da forma correta, colocar de trás para frente, deixar o teu gesso
ir escorrendo para que tenha uma quantidade menor de bolhas, né? Depois que eu coloquei o gesso, eu vou colocar com uma broca esférica, eu vou fazer algumas marcações, lógico que ele já pegou presa, né? Faço algumas marcações com uma broca depois esférica, depois que ele pegou presa. Ou, se eu não tenho brocas, ou então não tenho fios de orto, ou eu não tenho grampo de grampeador, que dá para usar também nessas retenções, eu posso fazer essas montanhas de gesso. Por quê? Porque só para fazer retenção para a base, futuramente, tá? Então, aqui é só para vocês criarem retenções para a base. Aí aqui tem 3 exemplos. Esse daqui, tu pode fazer essas montanhas de gesso. E aqui o pino ficou aqui normal, não mexe nele. Aqui é um outro tipo de pino. Mas aí eu faço retenção com broca esférica. Também dá para fazer. Às vezes vocês não têm, não fizeram, e aí esqueceram de fazer a montanha, as montanhazinhas para retenção da base, né? Aí eu digo, pega uma maxi-cut e faz perfuração. Aí você faz algumas perfurações com a ponta da maxi-cut, né? Desculpa, da mini-cut, aquela ponta esférica, e aí você cria a retenção. Ou então, você pode também colocar alguns fios ortodônticos ou grampos de grampeador, quando ele está pegando presa, você deixa ali para poder a base criar retenção, tá? Aí você vai pegar uma broquinha esférica e fazer uma marcação um pouco para a palatina do meu pino, tá? Faz essas marcações para você saber onde está o pino. Vou marcar o pino, colocar uma cera vermelha, né? 7, pode ser uma 7. Ali na superfície do pino, na porção mais superior dele. Para quê? Vocês vão ver daqui a pouco. Porque ela vai ser a forma que eu tenho de comunicar com o ambiente externo, né? Fora do meu outro gesso da base. Aí eu vou vaselinar essa região que eu apliquei, que eu fiz as perfurações, que ela já é meu guia, né? Então eu vaselino em torno do meu parafuso, desse meu pino. E aí faço a base. Fiz a base, olha só, aquela bolinha de cera tá bem aqui, ó, um pouquinho mais fora da base. Não vão cobrir 100% não, tá? Depois, com gesso pedra, fiz a base. Fiz o recorte e olha só a cerinha onde está. Tá bom? A cerinha está bem aqui. Vou pegar um recortador de gesso desses bem fininhos e vou recortar o meu dente preparado. Cuidado nesse momento que esse meu cortador de gesso, ele precisa tocar na papila. Ele não pode trocar no meu término, tá? Ele corta a papila, mas ele não corta o término. E aí ele vai até o final do meu gesso especial. Vai até o final do gesso especial porque você passou vaselina entre o gesso especial e a base. Então ele vai conseguir soltar quando chegar na base. Professor, mas ainda está grudado. Aí você vai pegar a ponta do seu lecron e empurrar naquela região da cera e ele vai avulsionar e vai soltar. E aí você troquelizou o seu material. Você troquelizou aquela sua coroa que você vai fazer futuramente naquele dente. Tá? Para que serve isso? A troquelização ela precisa ser feita para esse teu preparo e para ser aplicado o copy, que vai ser feito futuramente na segunda parte da aula de hoje, a gente vai mostrar essa parte. E eu consigo verificar melhor a interação desse meu preparo com os dentes vizinhos e do coping que eu vou fazer aí em metal, se relacionando com os dentes vizinhos. Que espessura eu tenho do coping, que espessura eu vou ter para porcelana, tá bom? Aí eu vou fazer um acabamento depois naquele meu término, abaixo do meu término, do meu troquel, desse meu troquel que eu fiz. Então eu posso fazer um acabamento depois nele. Nunca eu posso mexer
no meu término, eu posso mexer embaixo, mas nunca no meu término. Esses excessos que tem de gesso podem ser removidos, mas eu não posso, em momento algum, tocar nessa região de término. Eu só toco na região de papila, nas regiões que correspondem à gengiva. Ou utilizando uma broquinha esférica, ou utilizando o meu bisturi, minha lâmina de bisturi. Marco com lápis cópia o meu término, delimito esse meu término. E aí eu tenho aqui o modelo troquelizado, tá? Então aqui eu consigo ver um bom recorte do meu modelo, sei o limite do meu término, olha só, aqui eu sei o limite que eu passei o lápis cópia. E é isso. Vocês conseguiram entender para que serve o troquel? Não, né? Professor, muita informação, né? Eu não entendi muito bem, não. Então, o troquel é porque vocês vão entender melhor nessa outra parte da minha aula de hoje. Você fez a moldagem, né? Você precisa levar isso depois para aplicar o coping, né? Você vai aplicar um coping se você fizer uma coroa metalocerâmica. Então, você vai tirar e colocar muito mais facilmente do que você levar uma boca toda lá para o aparelho, para o equipamento, para ficar movimentando, entendeu? Sim, agora sim. Faz sentido. Então, e além de tudo, quando chega o coping para você, você consegue, na sua cabeça, ter uma ideia maior de relação com os dentes vizinhos. Por exemplo, provei o coping na boca do meu paciente, vi que tem um sobrecontorno. Você vai, coloca ele em posição ali no troquel, tira o troquel e fica olhando. Olha, é bem aqui o sobrecontorno. Aí você consegue fazer um ajuste melhor do coping. Eu acho que nessa segunda parte da aula vocês vão conseguir entender melhor, porque eu na época de graduação também não entendia muito o que era coping, é porque vocês fizeram toda a parte de moldagem. Aí agora começa a parte das provas para a coroa definitiva, né? Aí prova o coping, prova a porcelana, faz ajuste no coping, faz ajuste na porcelana. Então tem várias outras etapas que vão seguir depois da moldagem, né? A moldagem só é a primeira mais chata, depois vem outras que são chatinhas também. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, gente? Não, professor. Vocês estão assustados não, né? Não querem desistir de fazer a coroa não, né? Por quê? Porque vocês vão seguir normalmente até essa etapa, porque eu acho que nesse período você não consegue fazer uma metalocerâmica, mas você consegue fazer um provisório ou uma porcelana pura, de repente, né? Porque aí envolve menos provas, né? Professor. Você está falando, aí eu vou acreditar, né? Eu nunca fiz um. O senhor deve ter feito um monte. Se vocês já tiverem um paciente, por exemplo, já cimentado o pino, ou então... vamos lá imaginar, você vai gastar uma sessão para cimentar o pino, uma sessão para fazer o preparo e fazer a coroa provisória, uma sessão para fazer a moldagem, aí outra, prova do coping, provou o coping, fez ajuste, moldagem de transferência para aplicar a porcelana, aí prova a porcelana na quinta sessão, prova e faz ajuste, aí na outra na outra já cimenta. Então, se tudo der certo, você não precisar repetir nenhuma consulta, 6 sessões você consegue entregar a coroa, sendo que você cimentou o pino e reconstruiu em uma sessão. Que às vezes é quase impossível fazer isso, né? Mas estou sendo muito otimista, tá bom? E aí, gente, vocês acham que tudo vai dar certo aí? Provavelmente não, cara. Vamos lá clínica. Vamos lá para a segunda parte da aula, que aí vocês vão entender o que é esse coping que eu estou falando. Que é a parte também bem interessante, que é muito legal de fazer na prótese. Professor, depois o senhor pode disponibilizar essa aula que o senhor está dando? Posso, Ana, eu estou gravando também. Ele tá gravando. Tem alguém gravando aí.
Aí eu mando o link para vocês. Ok. Deixa eu Obrigado, pessoal. compartilhar aqui a prova do copy. Eu tô Tá, eu tô me perguntando aqui Ah. que horas que essa parte ia ser dada em prótese fixa, porque eu não lembro de nada disso na matéria. É porque prótese fixa, gente, é muita coisa, é muita informação. Então, com pouco tempo, essa parte não foi dada para mim na graduação. E olha que a minha carga horária ela era grande, ela só tocava nesse assunto. E esse assunto era o que eu mais sentia dúvida. Eu via o povo falar, prova do coping, prova do coping. O que é prova do coping? Você só aprende realmente lá no estágio, agora no estágio, que você vai colocar a mão na massa e você vai ver, olha, isso é um coping. Olha, isso é um troquel, então eu preciso saber troquelizar, né? Então tu vai associando as coisas mais no estágio. Mas na hora da disciplina de prótese espacial fixa é tanta coisa. Tem que saber fazer o término, tem que saber o tipo de término, chanfro, chanfrado, chanferete, chanfro, sei lá o quê, longo, que aí acaba que uma parte da prótese que é mais prática é deixada lá para o estágio mesmo, para te aprender fazendo. Então, é por isso que eu estou dando essa aula, porque eu também não tive na minha graduação e eu acho interessante você saber toda essa parte, né? Tá, vamos lá para a prova do coping. Moldei, professor, mandei para o laboratório. O que chega do laboratório? O coping. Então, por isso que eu preciso saber o que é o coping, né? Que é essa estrutura em metal, né? Adaptada no meu modelo que está troquelizado, né? Então, eu sei que está troquelizado porque está recortado. Eu sei que é um coping porque é um copo que está adaptado sobre o meu preparo. Beleza? Eu vou conseguir ver no meu modelo de trabalho, esse é modelo de trabalho com gesso especial, a adaptação do modelo, o recorte da área de trabalho, interferência no interior do coping, relacionamento interproximal e espessura do coping. Tudo isso eu preciso estar avaliando quando eu tenho meu modelo de trabalho e ele chegou com o coping do meu laboratório. Tá? Vou ver como ele está adaptando. Ele está entrando e saindo de forma passiva, sem eu precisar empurrar ele ali. Tá? Eu vou ter um bom recorte, o meu técnico conseguiu fazer um troquel bem recortado. Isso é importante. Eu vou ter interferência no interior do coping. O meu coping, ele para ser feito, ele precisa já ser feito um alívio dentro, um leve alívio dentro com cera. Tá? Mas isso não são vocês que fazem, lá no laboratório. Eu preciso ver como está o relacionamento interproximal, como a distância entre o coping e o dente vizinho. Por quê? Porque eu preciso ter espessura para uma porcelana. O coping só é a parte de dentro. Tá? Eu preciso, com o meu espessímetro, avaliar toda a espessura do coping. Por quê? Porque o coping ele tem que ter mais que 0,5 milímetros. O limite dele é 0,5 milímetros. Se ele tiver menos que isso, ele está fragilizado. Se ele tiver mais que isso, eu sei que eu posso desgastar até 0,5 milímetros. Tá bom? Então, um instrumento muito importante quando eu tenho o coping na mão é ter o espessímetro também. O coping ele pode vir com essa projeção na palatina, que ajuda eu manipular, né? E aí eu vou levá-lo até a boca e vou verificar na prova do coping se ele está com sobre ou com subcontorno. Vamos lá ver isso. E aí, se tiver com sobrecontorno, eu faço o desgaste com a caneta de alta rotação e com uma ponta diamantada. Mas eu preciso, para isso, ver o meu espessímetro. Vocês têm espessímetro? Não. É porque como vocês não fizeram no laboratório, né, o coping não era pedido. Mas para quem for fazer uma coroa metalocerâmica, é importante ter o espessímetro, tá? Vocês estão no 9º, né? Sim. Exato. Perfeito.
Gente, olha só, se de repente vocês não conseguem fazer essa parte da coroa, dá para vocês, nesse período, cimentar pino, fazer preparo, fazer o provisório, deixar no provisório e no período que vem já está tudo preparado só para moldar. Aí você sai da faculdade fazendo uma coroa metalocerâmica ou uma coroa em porcelana pura, tá? No caso mais extremo, tá? Mas eu, na época de graduação, eu consegui cimentar o pino e fazer a coroa no mesmo período. Mas foi aquela última clínica, eu cimentei a coroa. Se algo desse errado na última clínica, eu não ia conseguir cimentar a coroa. Então foi muito calculado e rezado também, né? A gente está lutando para ter a primeira, professor. Ei, mas esse mês com certeza vai ter. Eu estou confiante que até final de março a gente começa. O espessímetro, gente, ele vai mostrando a espessura do meu copo. Então, ele funciona como se fosse um compasso. Deixa eu ver alguma coisa. Não consigo associar uma outra coisa. O espessímetro, ele... Imagina que você aprende de um lado, ele segurou aqui nesse lado. Nesse outro lado aqui, que tem os milímetros, vai mostrar quantos milímetros tem aquela tua porção que está apreendida. Tá? Em milímetros. Tá? Então, é bem tranquilo de ser usado. Não é bicho de 7 cabeças, não. Na prova do COP, quando eu levo ele até a boca do meu paciente, eu vejo a adaptação ao preparo, o relacionamento interproximal, como é que está o espaço entre um dente e outro, o relacionamento interoclusal, porque eu também tenho que ver, pedir para o paciente morder, ver se tem espaço para porcelana, presença de sub ou sobrecontorno, se tiver falta, eu coloco um pouquinho de Duralay e digo para o laboratório acrescentar metal ali, ou acrescentar porcelana, né, que dá para acrescentar porcelana, preciso só mostrar para o laboratório. Verificar a forma e contorno, união para a solda e tomada de cor. O que é união para a solda? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas imagina, você está fazendo várias coroas, uma do lado do outro, né? E aí, eu tenho ali no meio daquelas coroas um ponte, que não tem raiz, que ele vai ser uma ponte. Normalmente, quando eu provo vários elementos, eu preciso cortar aqueles meus copos que estão unidos. E aí, depois, eu faço uma união com Duralay para uma união, de novo, com solda. Mas eu vou mostrar uma foto para vocês, que aí vocês entendem melhor. Adaptação do preparo. Eu vou colocar naquele meu preparo o meu coping. Vou verificar se eu tenho alguma região da gengiva que ficou branquinha, né, que está tendo pressão ali. Se tiver, eu vou aliviar o meu coping. Tiro da boca e alivio aqui na minha mão, tá? Com uma caneta de alta rotação e uma peça diamantada, uma broca diamantada. Aí vou ver o espaço interoclusal. Coloco uma cerinha ali na oclusal, peço para o paciente morder. Vejo se tem espaço para porcelana, se não está batendo no metal. Se estiver batendo no metal, desgasta ali aquele metal, tá? Vou ver se posso cimentar o meu coping condical. E aí eu faço o meu relacionamento interoclusal. Peço o paciente morder, deslizar para frente, fazer lateralidade direita e esquerda e vejo se está tocando em metal. Se estiver tocando em metal, eu vou fazer ajuste, porque o certo é tocar na porcelana, que vai ser aplicada futuramente, né? Pego a ponta da sonda exploradora, aí nesse caso eu preciso ter uma ponta exploradora, uma sonda exploradora com a ponta ativa, né? Não pode ser aquela da OMS com bolinha, não. Tem que ser afiadinha mesmo. E aí eu vou lá abaixo do término, sub, e puxo até a coroa. Vejo se tem sobrecontorno ou sub. Quando eu puxo, é para estar 100% liso, né? Sem sub ou sem sobrecontorno. Beleza? Se eu vejo que tem sobrecontorno, eu vou e desgasto. Tá bom? E aqui, ponto de solda.
Por quê? Porque eu vou aqui fazer, por exemplo, uma coroa, tem um pôntico aqui. Observem aqui o pôntico. Deixa eu pegar a caneta. Essa região aqui não tem raiz, mas eu tenho um dente que vai ser pôntico, olha. Então, quando eu provo, eu às vezes preciso cortar essas uniões. Corto para uma melhor adaptação. E aí depois eu uno novamente com Duralei, para poder o laboratório fazer os pontos de solda novamente. Às vezes, quando vem do laboratório, vem com pequenos desajustes, encaixa em um, não encaixa no outro, né? Então, para que tenha um encaixe perfeito, a gente corta, como vocês observaram aqui, adaptou certinho, está sem sub, sobre contorno, faz o ponto para solda, único Duralei. Aí o laboratório vai unir, para quando vier já vir tudo unido e correto, bem adaptado. Você pegou e chegou o coping, né? Você provou, adaptou ele, fez todos esses ajustes que eu falei para vocês. Vai selecionar também a cor daquele dente, beleza? Com o quê? Com a escala de cor Vita. Porque vai ser aplicado porcelana sobre o coping, né? Então faz a tomada de cor da cervical, do terço médio, do terço incisal, beleza? E aí eu vou fazer a moldagem de transferência com o coping. Em posição, eu vou moldar com alginato para poder o laboratório depois conseguir aplicar a porcelana, observando bem o contato e os espaços entre um dente e outro. Tá? Tanto espaço que eu vou ter entre o dente e o que vai ocorrer com ele, quanto com os dentes vizinhos. Tá bom? Então, a moldagem de transferência ela é uma etapa clínica responsável em criar um novo modelo. Então, você vai vazar. Acho que é a terceira moldagem que vocês fazem nesse processo todo de prótese. E ele é chamado de modelo de transferência, que vai ser capaz de proporcionar ao técnico do laboratório o posicionamento exato daqueles copings em relação aos antagonistas e aos elementos adjacentes, possibilitando a remontagem desses modelos obtidos em articulador e a correta aplicação do material estético que vai recobrir o metal. Para quê? O que eu preciso? A coisa mais barata que eu tenho, a alginato, as moldeiras, que eu sempre vou ter, vaselina, Duralei, Pot-Nappen e a cubeta e a espátula de manipulação de alginato. Leva o coping em posição na boca, manipula o material, molda, remove, tá? Tira o molde, verifica se o coping está bem posicionado dentro do meu molde. Beleza? Vi que está bem posicionado. Quando é mais de uma coroa, eu vou fazer um alívio com cera. Eu vou isolar aquela região ali em torno do término, tá bom? Aquelas aberturas e brechas que ficam entre meu coping e o meu alginato. E aí eu vou vaselinar dentro, tá? Colocar cera Duralei e pininhos, que eu uso pino de grampeador, grampo de grampeador, né? Ficam os pedaços dos grampos de grampeador para fora. E eu uso Duralei vermelha, que chama mais atenção. E vaso com um gesso depois. Quando eu removo, olha só, a papila está com cera e aqui está com resina Duralei, tá? Para que eu quero isso, professor? Para quando o laboratório aplicar a porcelana, ele consiga ter ideia do tamanho do dente e quanto de espaço tem entre o coping e o dente vizinho. Professor, mas não tinha lá aquele modelo troquelizado? Tinha, mas quando você fez o troquel, pode ser que você tenha desgastado um pouco o dente. E agora você fez ajustes no teu coping, tu desgastou o teu coping. Tu fez alguns ajustes nele que não estava lá naquele, né? Então, nesse daqui, tu precisa fazer uma nova moldagem, a moldagem de transferência, para obter o modelo de transferência, para o laboratório ter certeza do espaço que tem entre um coping e outro. Beleza, gente? Alguma dúvida?
nessa segunda parte? Como é que faz, professor? Isso aí tudo, né? É a dúvida. Como é que é, Silas? Repete. Porque assim, o senhor deu a aula da teoria, mas a gente vai ter a prática lá no fogo, né? Vai ser na hora que a gente estiver fazendo lá. Então, Sim. é complicado. Eu prometo, professor, que eu vou dar uma estudada nisso aí. Sim, no próprio livro que vocês utilizaram para prótese fixa, não sei qual foi, mas na etapa vai ter essa parte da moldagem de transferência, prova do coping e tudo mais. Porque normalmente a gente não consegue chegar nessa parte, que é a parte mais mão na massa, né? A gente aprende tudo antes, menos essa parte do passo a passo. Mas ela é importante. Eu peço que vocês estudem, porque, na verdade, eu vou até passar um caso clínico para vocês, para tentar que vocês consigam fazer aquele protocolo que eu fiz lá na dentística, vocês lembram? Que eu coloquei a restauração, aquela cárie e vocês fizeram o protocolo? Sim, professor. Pois é, vamos tentar, eu vou verificar um caso clínico para vocês, para tentar que vocês consigam planejar desde o pino até a parte da coroa, tá? Eu vou procurar um caso e aí eu passo para vocês desenvolverem, né? E aí fica mais fácil, vocês estudando, a gente saber o passo a passo mesmo. Sim, isso vai ser bom, professor. Vai ajudar bastante a gente seguir as etapas aí. Né? Porque é muita coisinha e que eu vou disponibilizar também para vocês essas 2 aulas, não só a gravação, mas o PDF delas, que aí ajuda vocês a ter um guia, né? Porque essa aula é um guia, na verdade, de passo a passo, né? O livro que a gente usou foi o do Luiz Fernando, Pega Horário. Sim, é maravilhoso. Eu uso ele também para as aulas, então vai ter tudo isso daí. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, professor. Até agora não, professor. Beleza. Então, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Só isso? Só isso. Boa. Só isso que eu tinha para falar com vocês. Tudo isso, Adiel, não é só isso, não. Tudo isso. Sendo modesto. Eu entendi o sentido que ele falou, só isso. Mais né? de 1 hora. Não, professor, porque a aula é mais de 1 hora. Quando chega no consultório pra gente fazer, não dura nem 5 minutos. É verdade. Eu até coloquei uma frase motivadora para vocês, porque eu sabia que poderia ser pesado o que vocês iam ter hoje, aí eu Caio, vou disponibilizar assim. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Professor, dúvida não tenho. A questão é só a questão de, pelo menos para mim, né? No meu caso, é organizar essas informações que o senhor nos passou agora, entendeu? É estudar mesmo e organizar. Beleza. Gente, então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu ia passar um caso clínico sobre isso, né? Mas eu não consegui encontrar e aí a disciplina ela surgiu essa semana, né? E aí sou eu e o professor Rafael, aí nós fomos soubemos dessa disciplina essa semana e aí ficou eu hoje para dar aula. Eu ainda não tinha terminado, planejado tudo, porque eu estava pensando em dar essa aula semana que vem. Nem era para a turma de vocês, era para outra turma, então não tinha terminado a minha parte final, que era o exercício. Tá bom? O professor Rafael vai ficar com o senhor na sexta? Isso, vocês têm mais um dia de cirurgia. Aí é o senhor, ele e o André. Isso, na terça eu e o... Mas o Rafael disse que está 2 dias com vocês, né? É porque ele está em pacientes com necessidades especiais e em buco, cirurgia. Então ele está em 3, né? Pois é. Vocês vão ter cirurgia à torta e à direita, né? E sabe o que eu estava pensando? Até para a gente melhorar a nossa prótese, já que nós vamos ter 2 dias de procedimento de prótese, né? De repente. Calma, professor. Alexia mandou... O que é, Thalita? A Alexia mandou remover o senhor.
Ai, ai. Beleza, eu vou mandar. Cairo, vai gerar um link. Essa aula que está sendo gravada. Eu acho que amanhã eles mandam o link por e-mail e aí eu mando para o Adiel, tá? Gente. Fechado, professor. Beleza? Ok, professor. Obrigado. Nada. E aí eu mando para o Adiel também, quando eu vou transformar essa aula em PDF e mandar para o Adiel também. Alguma pergunta, mais alguma coisa? A ideia, então, já que nós temos muitas cirurgias, eu vou verificar com o André, mas a gente vai tentar deixar um dia mais para dentista, outro para prótese. Mas, se vocês estiverem fazendo uma prótese, de repente dá para usar até os 2 dias para fazer a prótese, né? Já que a gente precisa de mais dias para fazer uma prótese, né? Vamos ver o que vai dar, o que vai suceder desses nossos dias quando nós vamos começar nossas práticas, tá? Pois é, professor. É questão da prática, professor. Ainda não tem data ainda. Não, eu acho que esse mês, porque a cada semana o governador está liberando uma etapa, né? Então, eu acho que possivelmente até a segunda quinzena de março a gente consiga, né, ter práticas. Obrigado, senhor. Não. Diego repete que falhou. E referente à vacina, vai ser obrigado todos os alunos terem estar vacinados, com os professores, os pacientes? Diego, acho que não, né? Porque a gente nem pode ser obrigatório, porque não tem vacina ainda para todo mundo, né? Vai demorar um pouquinho. Eu acho que quando tiver um número grande de vacinas, aí sim vai ser obrigatório. Eu acho que até final do ano isso aconteça, mas aí a clínica com certeza vai começar com os cuidados que nós tínhamos no período passado. Toda aquela paramentação para realmente não adquirir, não pegar a doença. Tá? Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Não, professor. De nada, Ellen. Então, gente, era isso. A gente se encontra novamente na terça-feira. Na terça, eu passo para vocês Até terça eu passo para vocês a aula, tá? Eu encaminho para o Adiel, para o WhatsApp dele mesmo, e ele encaminha para vocês. Beleza? Pode falar, Silvio. Não, beleza. Tá. Então, gente, boa noite, bom final de semana a todos vocês. Semana que vem estamos juntos novamente. Agora nós estaremos juntos 2 vezes por semana, né? Mas aí vocês vão se cansar primeiro do Rafael, depois de mim. Que aí o Rafael é 3 vezes por semana, depois vem eu com 2. Semana que vem é o Rafael dando aula na sexta. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Boa noite, professor. Tem que colocar o nome e matrícula aqui? Coloquem, porque aí fica o registro, né, no chat. Beleza. Gente, então, obrigado e até semana que vem. Até, professor. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Essa daqui é da nossa Professor? Essa aqui não Oi? Não, né? Oi, Ana. A questão da presença, a gente tem que registrar o nome? Coloca, Ana, teu nome e tua matrícula. Porque eu estou tentando fazer aqui com aquele sistema e ele está inativo. Não sei qual foi o problema que aconteceu. E a aula, professor, vai estar disponibilizada? Você vai mandar o link para o Adiel? Isso, vou mandar. O link demora algumas horas para ser gerado. E aí, assim que chegar no meu e-mail, eu encaminho para o Adiel. Tá? Ok, professor, porque essa aula foi muito boa.